28 que eu coloco aí, nós estamos ainda no ano 311 da era cristã, estou falando dessa relação de Constantino com Eusébio de Cesareia. Agora eu coloquei o tópico 28 aí, é uma pergunta. O limiar da vitória. Bom, por que eu faço essa pergunta? Porque eu vou citar um historiador católico e ele descreve esse período em que Constantino está se convertendo, ele está para se converter, né? Até agora ele é só simpático, mas ele está para dizer também que é cristão. Então, como que o historiador católico descreve? Ele descreve como o limiar da vitória. E eu vou dizer que não, por isso que eu coloquei uma interrogação aí. O comentário diz: a Igreja dos Apóstolos e dos Mártires, uma obra de Daniel Rupes, membro da Academia Francesa de Letras, traça a história da Igreja dos primeiros séculos e, ao se aproximar do momento que surge Constantino e a sua, entre aspas, conversão, o autor chama de limiar da vitória, como se tivesse sido uma vitória a organização de uma instituição que a Bíblia chama de Babilônia apocalíptica. Não? E disso não tem dúvida. Enquanto ela praticar essa invocação ao mundo dos mortos, para defender purgatório, isso não tem nem dúvida. Ela é a Babilônia apocalíptica, porque essa é a religião da Babilônia. Era a religião de Baal, porque a religião de Roma, lembre-se, é a mesma religião de Baal, comprovado por historiadores romanos. Já falei para vocês que Flávio Joséfo, ele cita o historiador romano, que ele conta, olha, os sacerdotes que escaparam lá da queda da torre, eles foram para a terra de Sinar, que era na Mesopotâmia, né? Terra dos Sumérios, ok? E depois eles trouxeram essa estátua de Júpiter para aquela região. Então, a estátua que era adorado em Júpiter, onde nasceu aquela religião? Ela nasceu lá na Babilônia. E o mundo antigo, a religião grega era a mesma coisa, a egípcia, todo mundo antigo seguiu aquela religião da Babilônia. Qual a grande característica daquela religião da Babilônia? Invocação aos mortos. Até aqui nos incas, astecas e mais você encontra essa característica. Na religião afro, você encontra essa característica. Lá na Índia, onde se desenvolveu o hinduísmo, você encontra essa característica, invocação ao mundo dos mortos. O islamismo, ele também acredita, tá bom? Na invocação ao mundo dos mortos, porque aquela região da Arábia também, as religiões pagãs dela antiga acreditavam nisso. O islamismo, ele também celebra o Dia dos Mortos, né? As religiões da China, todas elas têm essa prática. As únicas igrejas que na história não têm essa prática são as igrejas anabatistas, essas que estão discordando agora da Igreja de Roma. O que nós veremos? A Igreja de Roma vai começar a perseguir essas igrejas de forma implacável. A partir do ano 411, ou seja, em 100 anos, a Igreja Católica vai decidir usar o exército romano para matar as igrejas que não concordam com ela. E hoje ela diz o seguinte: eu sou a mãe de vocês, todos vocês saíram de mim. Os protestantes acreditam nisso. Eu não acredito não. Então veja o que diz o historiador Daniel Rupes. Ele diz: a igreja no limiar da vitória. Tinham-se passado 3 séculos desde que, antes de voltar para junto de seu Pai, Jesus ordenara aos seus discípulos: ide e evangelizai todos os povos. Após tantos sofrimentos, esforços e heroísmo, o cristianismo chegava agora ao limiar da vitória. E foi no decorrer do século IV que o transpôs. À exceção de 2 breves períodos, todos os sucessores de Constantino lhe dão o seu apoio e a situação modifica-se por completo. Em vez de ser um proscrito, mais ou menos clandestino, mostra-se agora à luz do dia e sem qualquer risco. É nas suas velas que sopra o vento da história, e mesmo entre os pagãos, o seu triunfo é considerado um fato consumado.
Bom, que tipo de triunfo ele está retratando? Por quê? A religião católica romana, ela vai triunfar sobre todos os outros paganismos. Só que não é assim, não é na graça de Deus, não é na pregação da palavra de Deus. Ela vai organizar guerras. Ela vai falar com os imperadores, vai mandar destruir todas as outras religiões. É assim que ela vai sobrepor. O historiador católico vê isso como um triunfo. Por quê? Porque na visão de Constantino, eu tenho dito para vocês, aqui vai estar começando o reino de Deus. Satanás está sendo preso. E o que eles têm que fazer a partir disso? Eles têm que, o reino de Deus tem que dominar o mundo. E para isso, né, ele vai ser atacado, os bárbaros vão atacar, aí vai chegar Agostinho de Hipona e vai dizer, nós temos sim o direito de fazer guerra, porque o reino de Deus, de Apocalipse capítulo 20, ele está sendo atacado. E nós somos os defensores do reino de Deus. É daí que vem a teoria da guerra justa, que vai envergonhar, vamos dizer, a história da Igreja Católica, que alguns pensam que é a história do cristianismo. Tá bom? Então ele está descrevendo aqui como o momento da vitória. Não é, irmãos, não é. Esse grupo que se organiza aí, nós sabemos que doutrinariamente é completamente contrário ao que nós sempre pregamos. O que está acontecendo entre nós, mas você concebe a possibilidade de você considerar cristão alguém como Agostinho de Hipona, que vai ser um desses que participam da organização da Igreja Católica, estabelece doutrinas. Ele defendia abertamente que os mortos podem influenciar neste mundo e que nós podemos influenciar no mundo dos mortos. Isso é inaceitável. Bom, o comentário prossegue. A partir da corrupção organizada pelo imperador Constantino, a história passou a olhar o cristianismo como opressor. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, um exemplo de um historiador judeu que ele não consegue entender como que a igreja de Jesus passou daquela igreja heróica que ninguém pegava em armas para enfrentar o soldado romano que vinha prender eles, ou eles fugiam, ou então ele ia para diante dos reis dando testemunho, dos soberanos dando testemunha. Como que essa igreja passou a perseguir e matar as outras igrejas? Eu vou mostrar um historiador judeu e tem muitos outros que ficam sem entender. O que nós temos que explicar para eles? Essa não era a verdadeira igreja. A religião que ela praticava era a mesma de Roma. Mas a história vai descrever. Eu vou mostrar historiador para vocês falando sobre o cristianismo teve uma mudança tremenda, né? Do vinho para a água. Mas não é o cristianismo. Esses homens não seguiam as palavras de Jesus. Senão eles não praticavam invocação aos mortos, não defendiam o purgatório. Essa é a religião de Baal. Né? Vai ser enganado por essa religião quem realmente se esforçar muito para ser enganado. Bom, aí eu só dou um resumo, né? A Igreja Católica apoiou e financiou diversas guerras. A maioria são chamadas de cruzada, né? Por quê? Porque existia um reino. Irmãos, e é uma coisa tão estranha a autoridade dessa Igreja Católica, porque eu sempre digo, olha, vocês sabem que o paganismo celta são os bárbaros com quem os romanos estão lutando. O paganismo celta era um paganismo terrível, que eles sacrificavam até pessoas. Então era um satanismo terrível, né? A Igreja Católica, nós veremos na história que quando um imperador bárbaro se converter, tá bom? Ao catolicismo, ela vai exigir que esse imperador, que é Carlos Magno, nós vamos estudar sobre ele, destruam todas as tribos que continuassem praticando o paganismo celta. Então é assim que ela se torna a dona do mundo. Mas com isso ela vai difamando o cristianismo. Hoje, para nós falarmos do cristianismo nas universidades, se eu for falar com um judeu, ele reclama que o cristianismo matou ele. Se eu for falar com um muçulmano, ele reclama que o cristianismo matou ele. Se eu for falar com um comunista, ele reclama que o cristianismo esteve sempre do lado dos poderosos e nunca do lado
dos pobres. Todo mundo reclama, mas reclama da Igreja Católica, pensando que ela é o cristianismo. Ou seja, o trabalho que inicia agora com Constantino e com esses bispos pagãos, qual é o propósito deles? É enganar a humanidade. E a humanidade está enganada. Porque eles não podem enganar a Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus dizer que essa igreja que ele organiza agora é a Igreja de Deus, mas praticando paganismo, Calvino falou isso. Mas isso não é possível. Bom, o cristianismo também foi acusado, em segundo lugar, de violento. Torturou e matou os verdadeiros cristãos, que eles chamavam de anabatistas. Eu falei para vocês, em 100 anos, a Igreja Católica vai usar o Império Romano, o exército romano, para matar as igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascidos e que também não aceitavam purgatório. Para os historiadores, aqueles ali eram os cristãos. Então, quando eu disse para vocês que a Igreja Católica, olha, ela sobrepujou aquele paganismo. Você acha que o método da força é o método legítimo? Com certeza não. Mas existe um paganismo bárbaro, que era, por isso que eles eram chamados de bárbaros, né? Dobrando os joelhos diante da Igreja Católica. Observe isso, irmãos. Né? O espiritismo africano dobrou os joelhos diante da Igreja Católica. Tá bom? O espiritismo dos incas, astecas e maias, o paganismo dos incas, astecas e maias, todos eles dobraram o joelho diante da Igreja Católica. Você acha que isso é uma coisa normal? Tudo à base da força, mas dobraram o joelho. Hoje eles vivem completamente integrados. Eu tive lá com um trabalho, né, turístico e de uma certa pesquisa na capital do Império Inca. Hoje o catolicismo e o paganismo convivem normalmente lá. Eu encontrei no centro de Cusco, que era a capital do Império Inca, uma adoração onde tinha Jesus, Maria e o Deus Sol. Isso no centro de Cusco. Não? E eles também, eles difamam o cristianismo, eles não querem saber, muitos deles não querem saber de cristianismo. Um exemplo, lá no centro de Cusco, se você pesquisar na internet, você até vê, tem um painel gigantesco, irmãos. Deve ser uns 40 metros, é muito grande, com uma pintura contando a história da civilização Inca, tá bom? Da civilização Inca que habitava naquela região. E conta os deuses criando, aí eles vivendo em paz, até que naquela gravura muito grande, pintada numa parede muito grande, chega o período que o cristianismo chega. E aí mostra um soldado, um guerreiro, né, dos Incas sendo torturado para aceitar o cristianismo. Aí nesse painel ele não aceita, ele é morto e aparece uma divindade recebendo ele. Olha como eles olham o cristianismo. O cristianismo veio aqui para torturar os nossos antepassados. Então o que eles fazem? Eles hoje estão resgatando a religião antiga deles. No México acontecendo a mesma coisa. E o que facilita na união para você resgatar a religião antiga com o catolicismo? Ambos têm a invocação ao mundo dos mortos. Ambos acreditam que os mortos influenciam neste mundo. Ambos acreditam que este mundo pode influenciar no mundo dos mortos. Então isso facilita para aquele paganismo antigo ser restaurado. É isso que está acontecendo no mundo. O paganismo antigo está dominando. E vocês podem procurar que esse Papa Francisco, ele inclusive levou, não foi dos Incas não, mas levou sacerdotes do culto asteca lá no Vaticano e fizeram um culto lá dedicado a uma divindade asteca. Tem site católico que reclama disso. Então os católicos olham para isso e falam assim, mas isso é uma anomalia. Irmãos, não é anomalia. Porque o catolicismo, na verdade, ele sempre praticou isso. E isso que esse Papa Francisco está fazendo, o catolicismo sempre praticou isso. Quando ele pratica a crença no purgatório, quando a Igreja Católica praticou isso, ela sempre praticou o paganismo. Eu sempre repito, Calvino falou, olha,
invocação aos mortos, isso tudo é paganismo. Só que ele, em vez de dizer que a Igreja Católica não era a Igreja de Jesus, ele disse, olha, eu reconheço a Igreja de Jesus praticou paganismo, desde Constantino, 1.200 anos praticando paganismo. Nesses 2.000 anos, significaria que a Igreja de Jesus foi pagã por mais tempo, 1.200 anos, e teria sido fiel por menos tempo, 800 anos. São os 300 anos iniciais, e desde Calvino para cá que ele teria tirado o paganismo da igreja. Olha que história absurda, né? Não sei como as pessoas conseguem acreditar numa história dessa. Bom, em terceiro lugar, do que o cristianismo foi acusado? De idólatra, tá bom? Por exemplo, a Igreja Católica Ortodoxa, ela não tem imagem de escultura. Qual é a história? Vocês verão isso com detalhe, mas eu vou adiantar para vocês. Quando Constantino morrer, o império vai se dividir de novo, porque aí vai ficar com os filhos dele. Um império em Roma, um em Constantinopla, tá bom? E a Igreja Católica Ortodoxa é a Igreja de Constantinopla. Lá eles tinham uma cultura grega e eles debatiam muito com os muçulmanos, ok? Num determinado momento, com os árabes antes e os muçulmanos. E os muçulmanos, vai chegar um momento que critica eles, porque eles eram idólatras, eles tinham imagem de escultura. E os muçulmanos falavam para eles, ó, aqui está até na escritura de vocês, você não é uma igreja verdadeira. Aí o imperador de Constantinopla ficou invocado com aquilo, né? E manda quebrar todas as estátuas de Jesus e de Maria, tudo. Tá certo mesmo, não tem que ter imagem. Aquilo vai criar um racha com a igreja de Roma. Então vai criar um racha com a igreja de Roma, que depois eles vão se dividir. Hoje eles se consideram, mas tem um período da história que ele vai dizer que a alma do outro vai ficar no purgatório eternamente. Aí o outro diz que a alma desse é que ia ficar no purgatório eternamente. Já tem mais uns 1000 anos que as almas deles estavam no purgatório, e agora Francisco fez um acordo com ele. É verdade isso. Você pode ver, o Papa Francisco encontrou lá com o patriarca de Constantinopla, né? Que agora é a Igreja Ortodoxa. Aí eles entraram em acordo e as almas todas foram tiradas do purgatório. É uma coisa inacreditável, né? Então, mas eles estão nessa aliança pela união das religiões no ano que vem, em 2025. Esse é o trabalho deles. Esse é o trabalho deles. E é uma continuação dessa igreja. Olha que momento interessante. Nós estamos chegando no momento da história em que nasce essa igreja que tem um projeto de, em 2025, unir todas as igrejas, unir todas as religiões. Tá bom? Então, eles começaram a chamar de idólatra. Tá bom? Tanto o muçulmano ele chama o cristianismo de apóstata, tá ok? De infiel. Principalmente eles gostam de usar esse termo, infiel. Por quê? Porque o cristianismo se diz seguidor de Jesus, tá bom? No entender deles, Jesus profetizou sobre Maomé, porque eles dizem que Jesus, quando disse que enviaria o Espírito de verdade, que guiaria eles em toda a verdade, esse Espírito era Maomé, e que todos eles deveriam seguir Maomé. Mas eles seguiram, eles perverteram o cristianismo, botaram imagem de escultura, então eles são os infiéis. Por isso eles dizem que eles têm que cortar a garganta dos infiéis. Por que que os cristãos, eles, quando eram capturados pelo Estado Islâmico, porque eles tinham a garganta cortada, porque eles eram degolados? Porque, segundo o Alcorão, os infiéis têm que ser mortos assim, porque eles dizem que nós pervertemos a doutrina cristã. Só que, na verdade, estão falando do catolicismo. O catolicismo é que tem toda essa relação com eles, tanto de guerra quanto de imagem de escultura. Eles pensam que o catolicismo é cristianismo, pronto, estragou tudo. Então, no entender deles, os cristãos são infiéis. E por isso devem ter as suas gargantas cortadas, né? Ou seja, acaba que o verdadeiro cristão acaba sofrendo pelas doutrinas católicas, né?